O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Boa noite, senhores. Estamos ao vivo. Como vão vocês? Boa noite. E aí, pessoal? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa noite. Muito boa noite para você que está nos acompanhando aí no canal do CT do YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um Security Talks da Avantia, aqui no nosso canal. Então, para começar as regrinhas de ouro, pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora para se inscrever e também aproveita para já ativar as notificações, perfeito? E além disso, pessoal, aproveita e já dá o gostei, afinal de contas, o pessoal aqui se foi no salão de beleza, foi no pet shop, deu aquela geral para estar aqui hoje com a gente, tá certo? Então, vamos valorizar aí dando o seu gostei. E, na verdade, a gente pede isso tudo, pessoal, porque, assim, esse tipo de ação, ela acaba influenciando o algoritmo do YouTube, ajudando a levar esse conteúdo para bastante gente por aí, tá certo? Então, hoje nós temos um bate-papo especial com um convidado especial, mas antes, né, apresentando essa galera da Avantia que está por aqui. Então, primeiro, Mário, libera, Mário, é seu momento. Ô, louco. Silvano, você sabe que sonho, cara, não é aquele negócio que você tem quando tá dormindo, né? Aquilo ali não é sonho. Eu não sei como é que chama aquilo ali, não. Sonho é aquilo quando você acorda e fala assim, bicho, eu quero isso pra mim, cara. Tá? Então, e uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer... Espera um pouquinho. Eu vou colocar você grandão na tela. Pode mandar bala, cara. É chegar aqui e falar... Fala, galera! Muito bom, o Kleber Reis está aqui acompanhando o chat, já deu um alô aqui, então ele vai julgar depois. Kleber, depois você manda a sua nota aí para o Mário, para você falar com ele, tá certo? Para ver se chegou no nível, Mário, né? Bom, Mário, ele é gerente de pré-vendas, correto? Aqui da região de São Paulo. Temos também o Douglas Brito, gerente comercial. Tudo bem, Douglas? Beleza, Silvano? Boa Douglas, tarde, pessoal. Você tem um troféu com você aí hoje, é isso? Sim, veio me visitar aqui, ó. Muito bom! Aqui, ó, depois a gente coloca as duas para bater um papo no privado, tá bom? Fechado. Show de bola. Estamos também com o Siddhartha Varela, coordenador de produtos da Avantia, lá do Recife, certo? Isso aí, Silvano. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Maravilha, muito bem-vindo, né? Primeira vez do Mário e do Siddhartha aqui com a gente. E nosso convidado especial, Mauro Tranche, né? Da CPFL. E aí, Mário, como vai você hoje? Tudo bem? Silvano, é o Luciano Rosa. Ô, Silvano, Eu confundi, pessoal. Faz de conta, vocês não viram isso, que eu estava lendo aqui a linha de baixo. Luciano Rosa, da área de segurança da CPFL. Tudo bem, Luciano? A gente conversou até agora, estava tudo bem, né? Fala, galera, Silvano, que desconcertou, né?
Foi muito bom. Cara, Fala, tem um galera. segundo agora. Mas boa tarde a todos. É um prazer estar aí participando. Legal, muito bom. Mário, por favor, faça as honras aí, tá certo? A casa é de vocês, eu estou aqui para o que vocês precisarem. Legal, Silvano. Boa tarde aí, Douglas, Siddhartha aí, meus grandes amigos aí de trabalho, meus companheiros de trabalho. Luciano, em nome da Avante aí, um prazer receber você aí nesse Security Talks versão Slim, né? Que a gente está fazendo esse ano aí, tá toda semana com bastante sucesso aí, com bastante alegria, né? E se divertindo bastante com isso daqui. Eu queria que você começasse, Luciano, falando um pouquinho para nós, cara, dos desafios que você encontra, né, trabalhando numa empresa como a CPFL para trazer a sensação e a condição de segurança para os sites, né? As dificuldades que você tem e como é que você tem tratado isso aí no seu dia a dia. Legal, boa tarde. Então, a CPFL, hoje, né, ela atua em mais de 680 municípios aqui do estado, né? Tem mais de 9 mil clientes, 9 milhões de clientes, e tudo isso, né, para numa estrutura que faz com que a gente precise gerar energia para todo esse montante de gente. E a dificuldade principal que a gente tem aqui, né, é que é tudo muito grande, é tudo muito longe, né, são várias cidades, a gente não consegue atuar de perto em todos os locais, né, e além da distribuição, a gente tem geração, tem transmissão, e a principal dificuldade que a gente tem hoje é a questão da distância e a questão do link, né, de comunicação, que a gente não consegue atuar em todas as unidades, né? E aí o que a gente precisa, né, o que a gente está buscando é o que a gente vai entrar nesse bate-papo hoje aí, que são os analíticos, né? Que é o que a gente está vendo assim, que vai ajudar muito a nossa operação aqui. Legal, Luciano. Eu vou aproveitar esse gancho aí. Eu vou te devolver uma pergunta, acho que meio que em cima já dessa situação, mas identificando as dores, né, que vocês tiveram, né, o que fez despertar, quais dores aí que fizeram despertar para vocês aí o interesse, né, pelos analíticos, conforme você já começou a citar, né, aí inicialmente pela área de segurança, né, e algo mais sobre outras áreas da CPFL. Então, o que levou a gente para o analítico é assim, como a nossa operação é muito grande, né, como eu falei, a gente precisa saber o que está acontecendo lá na ponta, né, em todas as pontas que a gente tem. Aí a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de fazer isso de uma forma que não comprometa o nosso link, né? A gente tem unidades que a gente não tem link, né, que a gente precisa monitorar, e o analítico veio a surgir como essa solução, né? A gente sabe que se a gente fazer o processamento, a classificação lá na ponta, e eu receber só o que eu preciso ver, né, eu vou ter economia de banda, eu não vou encher o meu servidor com gravação e tal, e aí virou uma possibilidade muito grande da gente poder atuar no maior número possível de unidades que a gente tem, né? E aí por isso que a gente está olhando para o analítico. Está desligado o seu áudio, Mário. Complementando, o Luciano, não é só uma dificuldade que você tem, né? Mas a gente encontra em vários clientes, né, a dificuldade de compartilhamento de infraestrutura, né, baseado na ideia de que sabemos todos, né, e ninguém aqui poderia falar diferente, que às vezes a parte de segurança ela não conta com todos os recursos que ela precisa, né, para trabalhar com o máximo de tecnologia que ela tem às mãos ali, né? Então, esse compartilhamento de infraestrutura é um problema realmente que existe e que a gente tem trabalhado isso nos últimos anos, né, através de inovação, através de
de desenvolver situações, desenvolver tecnologias que possam utilizar a infraestrutura, não só, como a gente tem falado em outros Security Talks, né, infraestrutura de legado de câmera e tudo, mas infraestrutura de TI também. Hoje mesmo a gente teve uma reunião com o cliente, onde a gente falava sobre isso. Havia uma preocupação muito grande, um projeto enorme da parte de segurança, mas uma preocupação muito grande da gestão de TI sobre a ocupação da banda, já que não é meio, né? Eles usam meios compartilhados, né? Justamente até para economizar recursos, mas a grande preocupação deles era como é que ia ficar a transmissão de dados, né? Transmissão de imagem por dentro dessa rede de TI compartilhada. Então, a gente tem buscado sempre isso, a gente tem buscado sempre os produtos, desenvolver produtos que olham não só para a questão da segurança em si, né, da captura de informação para geração de evento, mas de utilização de infraestrutura de TI também. E a gente sabe que uma coisa não existe sem outra, e a gente sabe que isso não vai mudar de uma hora para outra, a curto prazo isso não muda. Um desafio que a gente tem aqui, Mário, é assim, a nossa rede operativa hoje, ela trafega dados, né? E a gente sabe que dados não consomem nada, né? E aí, quando você precisa colocar nessa rede, né, o tráfego de imagem, né, isso aí vira uma coisa que, para uma rede que você usava só dados, você começar a usar imagem, consome muito, né? Fica muito pesado, a estrutura não comporta. A gente tem algumas unidades que isso está mudando, né? O pessoal está começando a colocar fibra, então aí já dá um avanço para a gente consegue ver, né, o tráfego de imagens, mas realmente aonde a gente não consegue, né, é nessas áreas que a gente quer atuar, né? Hoje a gente precisa, com o mínimo de banda, a gente precisa ter uma imagem em tempo real, a gente precisa ter um retorno do que está acontecendo ali, como está acontecendo, né? E essa é a mágica que a gente está buscando, né? Pegar uma unidade que a gente tem um mínimo de recursos, né? E sobre essa unidade a gente conseguir fazer uma gestão dela, né? De quem está acessando, a hora que foi isso, como está acessando, né? E é isso que a gente está buscando. Perfeito. O Siddhartha, ele trabalha na nossa divisão de produtos, né? E tem atuado direto, cara, dia a dia, a gente se fala sempre, né, nas reuniões de alinhamento e tudo. Todo e qualquer projeto que trabalhamos aqui, a gente trabalha, a gente tem buscado trabalhar em conjunto, né, para poder achar as melhores práticas para essa transmissão de dados, né, que é o mesmo problema que você tem, né, na transmissão de uma subestação, por exemplo, né, onde você tem dados críticos, né, imagina você ficar às cegas de uma subestação porque você está ocupando a link com uma banda de imagem, né? E é o que o varejo faz também, né? O varejo não pode ficar sem o pagamento do cartão de crédito, né? O pagamento do cartão de débito, porque está ocupando uma imagem. Então essa guerra, né, entre aspas assim, é uma coisa que a gente está trabalhando para que ela continue todo mundo, cada um no seu canto, mas compartilhando a infraestrutura, né? E o Cid pode falar um pouquinho aí do que a gente tem trabalhado, né, dos algoritmos que nós temos buscado, das maneiras de incrementar isso daí para a gente poder atender esse tipo de demanda. Perfeito, Mário. Todos conseguem me ouvir bem? Opa! Perfeito. Sim, tem várias estratégias que a gente consegue utilizar a depender do cenário do cliente, né? Então, uma que eu acho muito bacana é do processamento híbrido. Então, uma parte do processamento é feito na casa do cliente e a outra parte na nuvem. Isso já alivia bastante o tráfego de dados ali, auxilia muito a reduzir o consumo de banda. E é uma estratégia que consegue permitir que o cliente tenha um leque de analíticos muito vasto para utilizar, né? Porque aí você tem processamento dos dois lados, o pesado fica em casa e o mais leve fica na nuvem, né? Então, como foi muito bem falado por Luciano, arquivos pequenos, né? Tamanhos pequenos de dados não é um problema para a rede. O problema são dados muito pesados, como streaming. Então, tem uma estratégia, por exemplo,
que é sempre que o analítico detectar uma possível situação específica que ele foi configurado, ele enviar apenas um frame para a nuvem, para a validação ser feita no servidor online da gente e devolver o resultado. Então, em vez de enviar um stream inteiro ou faixas muito grandes de vídeo, ele envia poucos frames, que são o suficiente para poder ir fazendo a verificação da imagem. Então, tem uma série de estratégias de como trabalhar o processamento, tanto local quanto na nuvem, que são muito interessantes. É muito bacana a gente conseguir ter a Avant e outras empresas que estão buscando ofertar diferentes modelos, né? Então, se você quer algo na nuvem, beleza, a gente consegue fazer. Se você quer algo apenas em casa, banco, né, por exemplo, tem uma restrição muito grande, dá para fazer. Se você quiser dividir as coisas e ampliar o leque de analíticos, dá para fazer. Então, são estratégias aí que a gente está vendo no mercado, a gente conseguiu assimilar muito bem internamente também e está conseguindo possibilitar que a gente possa abrir mais possibilidades, né? Então, no final das contas, facilita a vida de todo mundo. Legal. Aproveitando aí, Siddhartha, isso aí que você comentou, eu queria te perguntar uma coisa. É possível, né, através desse estudo que vocês fazem, você falou do analítico híbrido aí, é possível você mensurar quanto que a gente conseguiria economizar desse consumo de banda? Um sistema convencional lá, a gente tem X câmeras lá que tem um modo de gravação, um modelo de configuração, e aí você pega esse recurso que você tem e você põe um analítico, né? Você consegue dimensionar isso, fala, ó, a partir do momento que você fizer a classificação aqui, o analítico estabelecer para você, isso é o que você quer, e aí ele te mandar isso. A gente consegue chegar num número de consumo de banda? Sim, inclusive tem algumas fabricantes que o modelo de negócios varia de acordo com esse consumo. Então, por exemplo, não é interessante para a fornecedora que uma configuração errada de analíticos faça com que o servidor seja requisitado o tempo inteiro. Sei lá, por exemplo, você botar um de movimento num lugar onde tem uma árvore balançando, porque aí vão ser requisições sendo feitas o tempo inteiro, né? Então, além de gastar a banda do cliente, também gasta o servidor da empresa, né? Então, todo mundo e não resolve o problema, então todo mundo perde. Dá para fazer sim, Luciano. É quase que uma ferramenta de diagnóstico de saúde da solução, né? Ela consegue avaliar, dá para avaliar o fluxo de dados que está sendo transmitido, comparar com as faixas de transmissão que são consideradas normais e poder sinalizar quando há um desperdício ali. Então, é algo super possível de fazer. Hoje não funciona assim aqui dentro de casa, particularmente, mas é algo que está aí no roadmap para ser lançado, para ter até um dashboardzinho, você poder ir acompanhando direito. Então, dá sim, tem cliente da gente que pede para isso ser acompanhado, para eles terem uma boa noção. A gente também acompanha para evitar desperdícios. Inclusive, muito bacana esse ponto que tu trouxe, porque é uma ferramenta indispensável para todo mundo envolvido no processo, poder ter esse diagnóstico das requisições que estão sendo feitas e do gasto de banda, né, por consequência. E uma coisa legal, Luciano, você hoje já tem uma infraestrutura montada, né, com gravação e tudo mais. A tendência é que a gente consiga, como a gente começa a busca, a gravação de imagens, né, uma coisa antiga, né, é uma coisa onde você precisa realmente a não ser que você use para uma operação, e a gente vai falar disso aí daqui a pouco também, mas a não ser que você use ela realmente para uma operação que necessite que você busque num passado remoto uma imagem, alguma coisa assim, a partir do momento que você começa a monitorar o seu negócio com eventos que te dão em tempo real aquilo que está acontecendo, né? E vou citar aqui um exemplo, né? Por exemplo, você tem lá uma subestação, eu conheço, né, o ambiente de vocês, já trabalhei com isso um tempo, assim como conheço também subestações de telecom, né? A gente já fez projetos para subestações de telecom também, onde o pessoal entra lá para roubar bateria, para roubar cabo, e aí a gente aí nessa já cai o link, né? Porque se o cara tá roubando cabo, já derruba energia, já derruba link, você já perde acesso. Mas se você tem condição de detectar isso no momento anterior, né, à entrada ou alguma coisa assim, e você já trata aquele evento e você começa a trabalhar aquilo ali,
você pode economizar muito no que se diz respeito à infraestrutura de gravação. Você passa a armazenar os eventos que você precisa, né? E não aquela quantidade de vídeo enorme em que você depois vai ter que procurar um evento ou algumas coisas que aconteceu ali lá atrás. Então, a gente tem trabalhado também com esse conceito de infraestrutura, né? Os projetos que a gente faz realmente são bem baseados em projetos mesmo, né? De entender o quão aquilo é importante para o cliente ou não, e não só a ideia de que eu tenho câmera, eu preciso gravar. Né? Você precisa, mas será que precisa daquilo tudo, né? Será que precisa daquele monte de gravação, daquele monte de HD, né? O pessoal do HD aí vai ficar bravo aí, mas vai acontecer em algum momento isso daí. Porque tudo é uma estrutura muito cara, né? Para você ter um servidor hoje é muito caro, e aí você lá enche de gravação, aí toda hora você tem que buscar imagem, demora para você buscar. Então, realmente, a gente precisa aperfeiçoar essa parte, né? Da gente gravar aquilo que realmente é interessante para a nossa operação, né? E O não só resto, isso, né? deixar em segundo plano. Aproveitar o que você tem para rodar um analítico em cima de uma imagem gravada, por exemplo, né? Que hoje em dia é possível a gente fazer isso. Né? Na verdade, os algoritmos eles aprendem em cima de imagens que são gravadas, né? E a gente pode trabalhar dessa forma também. Uma questão assim, você entende que iniciando um trabalho com essa questão de analítico para operação de segurança, né, que é bem específica da sua área, você entende que isso possa ser usado para outras áreas também aí dentro e num futuro compartilhar uma infraestrutura, compartilhar uma situação para monitorar a subestação como um todo com analítico? Como é que você vê isso no geral assim na operação de vocês? A ideia é justamente essa, né? Hoje o analítico está muito ligado à segurança, né? Eu não sei se os primeiros analíticos foi voltado para a segurança e por isso que existe isso hoje, mas a nossa ideia é quando a gente tiver isso bem consolidado, né? Que a gente tiver o analítico funcionando, tá legal, a ideia é a gente mostrar para as outras áreas, né? Porque a gente tem sistema de proteção, a gente tem o pessoal do SESMIT, né? Que hoje, para você entrar numa subestação, é um processo muito rigoroso, né? A gente tem subestações aí que é 430 kV, então, para a pessoa estar ali, ela tem que atingir as regras de segurança da companhia, e a gente precisa, né, detectar EPI, se o cara está com EPI, se o cara está autorizado a acessar a subestação, né? Então, e o sistema de proteção, né? De repente o cara monitorar uma chave seccionadora, monitorar um trafo, é interessante para as outras áreas. Mas primeiro a gente precisa ter isso ali na nossa mão, né? A gente tendo isso implantado, funcionando, a gente vai chamar as outras áreas e falar, você pode usar isso aqui, né? A gente está buscando isso aí também. Aproveitando aqui, Luciano, você falou a respeito da potência, né, que roda dentro de uma subestação ali, por exemplo, e energia elétrica gera calor, né? Então a gente tem muito equipamento que ele trabalha em temperaturas mais elevadas. É interessante, é uma pergunta da audiência aqui, né, do público do chat. Seria importante para você poder fazer esse monitoramento térmico, né, dos geradores, dos equipamentos, para ver se ele está superaquecendo, se eventualmente até para ver se ele está ligado, funcionando ou não? Sim. Então, para a minha área, que é segurança, esse não é o nosso foco, né? A gente quer evitar que o cara entre para roubar um aterramento, para desligar um tráfego, alguma coisa do tipo. Mas isso aí é interessante para o pessoal da área de proteção, né? Porque o sistema de proteção ele identifica justamente essa alternância de calor e alternou muito, ele corta, né? Porque aí ele sabe que está vindo uma carga além do que deveria. E para essa área é interessante, sim. Hoje, Então, o que a gente... Pode falar. Então, hoje o que a gente quer é assim, a gente quer monitorar subestações e garantir que o bandido não entre. Né? O que a minha área busca é isso. E aí a gente compartilhar o sistema com outras áreas, né? Porque aí cada um vai olhar o que é de interesse para si, né?
Isso daí acaba entrando justamente, né, Mário, no que a gente tem conversado tanto nos talk shows aqui da Avantia, né? Naquela questão de você usar a infraestrutura de segurança para vender serviços para as outras áreas dentro da mesma empresa, dividindo assim a verba, né? Isso. Exatamente. Essa questão da... Você sabe que o ambiente de subestação de energia é um ambiente muito crítico, né? As instalações precisam ser muito bem feitas, né? E esses equipamentos eletrônicos que você coloca, uma câmera térmica dessa custa muito caro. Você vai colocar uma câmera dessa para monitorar um transformador desse, você precisa ter uma infraestrutura muito bem feita, né? Com proteção, com aterramento feito de maneira correta, seguindo todas as normas e os projetos da unidade, da subestação, né? E é um equipamento que pode estar sujeito aí a qualquer tipo de problema elétrico ali. Você queimar um equipamento desse ali é uma coisa complicada. Com câmera térmica já existe solução para isso, mas tem que ser muito bem, é um projeto que tem que ser muito bem estudado. Legal. Ô, Luciano, então, antes do Silvano aí, deixa eu aproveitar aqui. Eu vou emendar duas perguntas aqui, né? Porque envolve o mesmo assunto, né? Infelizmente, né, a gente está num momento aí meio complicado, né? Todos aí em casa, aí, de certa forma, na medida do possível, né? E aí, assim, a gente tem aqui essa questão de como você está lidando, né? Como vocês estão lidando nesse momento aí, se houve alguma mudança de comportamento para vocês, né? E aí, o que vocês pensam para depois desse período? O que vocês veem aí para o futuro, né, da CPFL pós-pandemia? Já tem alguma estratégia planejada? Algo que vocês enxergam como uma melhoria que tem que ser feita, já analisando esse cenário que a gente vive hoje? Sim. Então, a gente percebeu que aumentou o número de invasões, né, nas unidades que a gente tem. O pessoal está indo para roubar cabo, atrás de cobre, a gente percebeu isso. E o que a gente quer, né, daqui para frente é assim, a gente tem muita unidade que a gente está lá com o sistema de CFTV convencional, né? Só que a gente não tem uma ação sobre esse sistema, né? Ele está lá, alguma coisa vem para nossa central, outras coisas fica lá local. O nosso desejo é assim, é fazer tudo isso chegar para a gente, né? E a gente conseguir ter uma pronta resposta de imediato, né? E a gente entendeu, né, que a gente precisa pôr a tecnologia para trabalhar para a gente, né? Igual o Mário estava falando, você tem lá e você tem a gravação, aí você tem que ficar 2 horas procurando uma imagem, aí você acha a imagem, você não consegue identificar, e não é isso que a gente quer. A gente quer que o sistema trabalhe para a gente e traga para a gente exatamente aquilo que a gente quer, né? Então, o nosso plano futuro é que todas as unidades que a gente já tem o CFTV, a gente aplique o analítico, né? Claro, cada unidade a gente usa o analítico que for melhor empenhado, né? Para ter esse retorno para a gente e fazer isso, fazer a tecnologia trabalhar para a gente. Cada vez mais, cara, eu vejo que, e a gente tem discutido isso bastante, né? Tá acabando aquela ideia, né, de que eu quero comprar um sistema de câmeras, né? Eu quero comprar um sistema de câmeras. Aí tá acabando essa ideia, né? Tá acabando, estão aparecendo pessoas, né, como você hoje, por exemplo, que tá chegando e falando assim, cara, eu quero que você resolva um problema para mim, né? E me entregue aqui um resultado. Eu tenho um problema, eu não sei quem vai lá, eu não sei que hora que vai, eu não sei o que o cara faz. Sei que os caras vão lá, me roubam meu cabo, me derrubam a subestação, eu fico sem comunicação, me dá um problema danado. E vocês ainda têm um problema seríssimo, né? Que é que vocês, assim como as empresas de telecom, que é de ser auditadas, né? Pelo governo, né? Vocês são auditados pelo governo, né? Pela Anatel, pelas companhias de telecom, vocês pela ANEEL, se eu não me engano. Vocês são auditados por isso aí, né? Uma subestação, uma cidade que fica sem energia, uma rede de telecom que fica sem, uma cidade que fica sem um acesso à internet ou acesso a uma torre de celular que fica fora, isso aí gera multas e tudo mais, né? Então, cada vez mais, cara, vão aparecer clientes, né, como vocês ou como outros que a gente está trabalhando, que o cara não está vindo mais. Eu quero comprar um sistema de CFTV achando que aquilo ali vai resolver o problema dele, mas eu quero uma solução
né? Me entrega uma solução que me deixe saber exatamente na hora que alguém se aproxima, né, para que eu possa ter um mínimo necessário, nem que seja, nem que eu não consiga mandar alguém lá para poder tirar o cara dali, mas que eu possa antes fazer uma comutação, né, ou que eu possa emitir um aviso e dizer, olha, a gente está tendo um problema em tal lugar e naquele momento, a partir desse momento, pode ser que a gente fique sem contato com aquele local, né? É você tomar algumas ações, né, antes que aquilo ali aconteça, né? E cada vez mais buscar, independente do que tenha por trás, independente do que seja a solução, mas buscar uma coisa que te dê resultado, né? O que você está falando, inclusive, é usar a tecnologia não só para aquilo que o fabricante está dizendo, que é para ver a imagem, né? A gente está colocando tecnologia ali dentro, né? E trazendo outras opções, né, para ela, né? Seja ela para tratar a operação, seja ela para tratar situações aí de uma simples ação de não uso de um capacete, por exemplo, de um operário, né? Mas aí, assim, de casamento com isso que você está falando, né? Até uma pergunta para o Luciano de novo, mas, Luciano, você imagina a sua central tratando outros processos ali, além do uso do analítico ali para vamos supor, invasão de perímetro em algum local? Você imagina ela tratando outras situações ali? Vou dar um exemplo, né? Você acabou de falar sobre o aquecimento aí do aquecimento ali do equipamento, né? Que é responsabilidade de uma outra área, né? Você imagina, por exemplo, uma central de monitoramento sua olhando isso também? Você acha que isso para o futuro, você acha isso interessante? Então, hoje, eu vejo assim que, como são áreas distintas, processos distintos também, eu acho que, posso falar besteira, mas eu acho que eu não consigo ver isso agora. Mas o que eu consigo ver é assim, é a minha central de monitoramento compartilhando uma imagem, compartilhando um analítico com uma outra área, né? Porque eu preciso ver a intrusão, preciso ver se o bandido entrou. E outra área precisa ver se aqueceu, se o sistema está no lugar. Então, eu imagino isso, que aí gera para a gente um ganho, né, do quê? A gente tem 2 ou mais áreas que está usando um único recurso, né? Banda que vai ficar mais fácil de eu pedir para minha TI, ó, eu preciso de um link legal, tal. Mas não só a segurança está usando. O pessoal de proteção está usando, o pessoal de transmissão está usando. Então, acho que fica melhor da gente vender, né, o que a gente precisa para a gente poder ganhar. Porque hoje eu preciso de link para câmera, né? Então, é só isso. Então, se tem mais gente comigo que vai compartilhar esse link, vai compartilhar o analítico, fica mais fácil de eu vender isso para outras áreas, né? E para mim conseguir estender isso o máximo que eu puder, porque a gente tem muita unidade, né? O que é interessante assim, né? Você fala bastante do link, né? Link, né? Mas imagina só, a gente implantando os analíticos, teoricamente o link vai reduzir, né? E aí você vai ter um espaço para mandar mais informação. E aí a gente conseguindo trazer para você mais informação, gerar mais valor, você teria aí mais ganho com isso, né? Não sei se você entendeu. Não sei se você entendeu a pergunta, mas assim, quando a gente fala de transmissão, né? O link, vamos supor, você está usando lá a sua banda e ela está saturada. A partir do momento que você coloca o analítico da Avantia... ele travou? Travou. Tá falhando ali a internet dele. Ele tá vindo um áudio dele mais fracionado aqui. Ah, tá. Vamos ver se... Enquanto o Luciano retoma, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês aqui rapidinho. Bora. Que é um comentário que deixa eu achar aqui rapidinho. O Douglas Roberto da Silva fez esse comentário, né? Que seria interessante, em vez de focar, que foi aquela hora que a gente falou, né, de economizar HD, por exemplo, né? Ao invés da gente economizar equipamento e tal, demonstrar como a câmera é importante para o business, né? Por exemplo, uma situação levar imagens seccionadas e tudo mais. Mas eu acho que é justamente disso que se trata, não é? Você poder fazer mais com menos. A gente não está, na verdade, querendo tirar o número de HDs, né? Porque o HD, no final das contas, talvez ele nem seja mais caro aí nessa história. O que a gente está vendo até para a preocupação do Luciano sobre a questão do link, não é... Por uma empresa como a CPFL,
alugar um pouco mais de link, um pouco menos, talvez não seja nenhum problema. O problema é a disponibilidade do link nos lugares, né? Exatamente. A gente tem... ele pode levar energia, ele pode chegar com um trifásico lá, mas ele não garante que o operador de internet vai chegar com uma banda de 1 giga lá para ele, né? Então, Exatamente. justamente conseguir em todas as pontas que ele opera, com o link disponível no local, trazer o melhor resultado possível, né? Então, se hoje ele mal consegue, de repente, trazer umas imagens em tempo real, a partir da tecnologia dos analíticos, conseguir fazer com que aquela imagem que ele realmente precisa, como o Siddhartha falou, né? Eu vou mandar aquilo que realmente importa, né? Eventualmente, isso também vai economizar HD, né? Mas o foco é o resultado. É isso mesmo? Tô aprendendo direitinho com vocês ou não? Não, é isso mesmo, Silvano, é isso mesmo. Porque o que eu falei do HD, na verdade, é a questão de... A gente foca sempre na questão do projeto, né? A gente fez um projeto há um tempo atrás, onde, pela operação do cliente, ele precisava de 1 ano de gravação, né? E sem reposição, né? E sem subscrever. Então, era 1 ano contínuo de gravação. Rapaz, ao final do ano... E ao final de a 1 cara ano... do Siddhartha ali. Quando terminou o contrato... a cara dele. Quando Eu e terminou Mário. o contrato, a gente teve que... o contrato previa que, quando acabasse, a gente retiraria os HDs e entregaria para ele. Porque haviam situações em que, depois desse término de contrato de 1 ano, nos próximos 6 meses ou nos próximos 2 anos, ele poderia ter que recorrer àquelas imagens daquele ano ali, né? Então, assim, é mais por uma questão que eu quis dizer que não vai precisar de HD, você sempre vai precisar, né? Bastante, mas é mais uma questão de: será que eu preciso sempre e preciso de tudo aquilo que é padrão, né? Ou que era padrão para trás, né? Então, é mais uma questão de verificar mesmo, né? Tem até um negócio na TV que fala, né? E que imagem não é nada, analítica é tudo. Tem um negócio que fala assim, não fala? Tem um negócio na TV que fala, uma propaganda assim que fala isso, né? É mais uma questão de realmente de transformar a imagem em ferramenta, né? Exatamente. Luciano, você estava respondendo aquela hora que você caiu. Você quer retomar a tua resposta? Então, eu não entendi o que o Douglas falou. Começou a cortar aqui e aí caiu. Então, vamos lá. A gente estava falando sobre o uso da imagem, né, para você buscar mais conteúdo, buscar mais eventos, né? A gente estava falando exatamente de monitoramento, né, que é o que você busca, né, identificar intrusões, invasões, não conformidades. Mas aí você começou a tocar no assunto de link, né? Então, assim, com o uso do analítico, é o que o Mário estava comentando, o Siddhartha até tocou no assunto, você vai reduzir ali aquele uso, né, da solução, do uso do link, né? E você vai ter ali mais espaço para gerar mais eventos. Você tendo um tipo de situação lá que é algo corriqueiro, como por exemplo, essa situação de aquecimento de algum tipo de estação ali, essa outra área, que é uma área que é responsável por aquilo, porventura ela vai precisar ali fazer um monitoramento disso. Ao invés dela fazer um monitoramento, você enxerga a sua área, por exemplo, fazendo um monitoramento disso para eles, e aí pensando que você vai ter uma redução no uso do link, né? Com o uso dos analíticos. Não, agora entendi. Então, quando eu falo do link, é assim, a gente tem vários cenários, né? As unidades que as áreas urbanas ali que tem um link legal, essa não é a preocupação. A nossa preocupação é assim, a gente tem unidades que é no meio do canavial, em área de serra, né, que lá eu tenho 1 mega, eu tenho 500 kbps. Então, é essas unidades que preocupam a gente, né? Então, assim, uma unidade que eu tenho lá 1 mega, 500 kbps, eu não vou conseguir colocar uma, 2 câmeras, um sistema de câmeras e ser uma coisa efetiva para mim, né? Então, assim, a ideia é, eu preciso criar para essa unidade, né, um sistema slim, né, como o Mário falou no começo, que eu consiga ver exatamente o que eu preciso ver, né, de uma maneira que o link não seja uma preocupação, né? E aí é essas unidades que a gente tem que atacar com essa questão do link. É onde a gente realmente não tem, né? Onde a gente tem o recurso reduzido. E sobre a central monitorar,
Hoje eu vejo assim, o processo de outras áreas é completamente diferente do nosso. A rede é uma só, né? Então, assim, uma vez que a gente está aqui, que a minha central consegue ver uma câmera que está numa unidade, qualquer outra área também da CPFL consegue ver, que a rede aqui é única, né? Aí, por esse fator, né, de ser áreas distintas, eu não... Pode ser que eu fale besteira, como eu disse, mas eu acho que não seria o melhor, né? Porque como chave é uma coisa mais técnica da área deles, eu acho que ficaria a cargo deles, né? Mas claro, tendo um treinamento, o pessoal conhecendo pode fazer sim, mas eu não vejo isso. Eu acho que isso para a gente, para a área de interesse, né, da outra parte, eu acho que não seria tão interessante. Só para a gente entender, aproveitando aqui, para a gente entender, Siddhartha, o que a gente conseguiria oferecer, né, a partir dentro de um cenário como esse, dentro de analíticos, uma vez que eu tenho ali o cenário de estar vendo ali uma geradora de energia, né, algo do tipo. O que a gente poderia, de repente, falar assim, olha, eu consigo te entregar a parte de segurança perimetral, talvez a térmica, a conferência de IPIs e tudo mais. O que a gente conseguiria colocar dentro desse pacote com a Avantia? Bacana, Silvano. A especialidade da gente é resolver problema, né? Então, eu acredito que vale a pena a partir de um ponto que a gente pergunta, ó, o que é que hoje tu precisaria ou tu gostaria que alguém estivesse olhando o tempo inteiro e avisando a você sempre que alguma coisa acontecesse. Então, por exemplo, uma coisa de casa. Eu gostaria que toda vez que uma pessoa daqui de casa sofresse uma queda, eu fosse avisado. Queria ter olhos na casa inteira, o tempo inteiro para saber isso. Ou eu gostaria de saber quando o bebê que está no berço acorda e levanta e começa a querer pular. Eu gostaria de ser avisado rapidamente sobre isso. Ou sobre quando chega o entregador na frente de casa e eu gostaria de poder, sei lá, descobrir isso, abrir o portão remotamente, ele entrar, colocar o pacote em casa, sair e trancar o portão de novo. Vale a pena sempre a gente, principalmente o mercado de energia, que é um mercado que eu não conheço profundamente, a gente perguntar o que é que você quer enxergar e a gente colocar esses olhos para você e colocar o cérebro por trás desses olhos para te avisar de tudo. Então, por exemplo, a gente tem alguns analíticos que hoje reconhecem EPI, como o Luciano falou, já são bastante úteis. A gente consegue colocar uns que detectam aglomerações. A gente consegue detectar que detecta que identifica uma queda, pessoas correndo, invasões, veículos, a leitura de placa. Então, tudo que um olho resolve, a gente consegue botar vários olhos lá e resolver para você também. Então, tem vários desses exemplos. Você pode fazer o controle de velocidade de pessoas e de veículos, por exemplo, ou o controle de circulação e de horários, sabe? Você pode identificar sempre que existe um volume ali mais concentrado de pessoas do que deveria. E você pode também, Silvano, olhar para trás, que é uma coisa que normalmente as pessoas não lembram. Então, por exemplo, o Luciano, ele está tratando lá um treinamento de emergência, por exemplo, surpresa, para o pessoal da CPFL. Ele poderia, por exemplo, com as imagens gravadas, rodar um analítico em cima para poder identificar mais rapidamente o tempo que levou até todo mundo que estava presente ali ter evacuado o local. Ele pode olhar para a semana passada quantas pessoas foram pegas ali sem estar usando EPI. Então, eu acredito, Silvana, aproveitando aqui a pergunta que você fez, que desses analíticos tem várias coisas que a gente pode oferecer e o que a gente não tem pronto, a gente consegue trazer de um parceiro ou desenvolver aqui dentro de casa mesmo. Tem vários exemplos operacionais aí bem peculiares que a gente já trabalhou, mas a coisa mais importante que eu diria assim, para todo mundo que está assistindo também, é você pensar no que você precisa e depois pensar em como os olhos podem resolver aquilo para você. E aí, a partir disso, você vai conseguir desenhar muitas soluções. Então, quando chega para alguém como a Avantia e diz, minha bronca é essa aqui, resolve, a gente consegue procurar e resolver bem para você, sabe? Então, tá. Então eu vou fazer uma coisa. Enquanto aquela hora que o Luciano caiu, na verdade, ele foi mandar um WhatsApp para mim, né? Que ele até falou assim: eu não sei se eu pergunto ou não pergunto, vou dar trabalho para os meninos, né? Então eu falei: vamos dar trabalho para eles. Porque eu estou imaginando aqui, na verdade, a situação de uma subestação, né? Que a gente sabe que a subestação ela é utilitária, então as operadoras alugam lá para passar cabos de fibra,
colocar, de repente, alguma antena, coisa do tipo, eu imagino que deve ter, por exemplo, múltiplos proprietários de coisas que estão lá dentro, né? Então, tem lá a subestação, de repente pode ter lá uma antena da Vivo, da Claro, uma operadora A, B ou C, ou seja, um técnico ele tem que entrar para mexer naquele quadrante, só naquela caixa, outro técnico tem que entrar para fazer outro tipo de coisa, outro tipo de técnico só que pode subir, né? Ir lá para cima, mexer nas coisas e por aí vai. Seria capaz, porque imagina o seguinte, Luciano, aí você me corrige, né, se eu falar alguma besteira aqui, que você, de repente, deve ter aquele tipo de situação aonde o Silvano foi fazer uma manutenção lá naquela subestação, mas a autorização dele e a OS que ele tinha para cumprir não era para ele subir na torre, né? Era para tratar naquela caixa específica. Só que ele foi fuçar onde não devia. A gente consegue fazer um casado do controle de acesso dele, em cima de analíticos, que avise se o cara está fazendo o que não deve, mexendo onde não deve. Porque isso deve ser um quadro normal, né? Que, o cara mexeu onde não deve e depois quem sumiu com o negócio? Quem danificou? Ninguém sabe, né? Então, de repente, isso pode ser um analítico a mais para apoiar. E aí vem a pergunta que o Luciano queria fazer de verdade, né? Quanto tempo você leva, Siddhartha, para entregar um analítico dessa natureza para ele? Quanto tempo leva para fazer isso? Porque ele estava falando que tem uma reunião semana que vem para provar isso já, né, Luciano? Segunda-feira. Bacana. Cara, bom, claro, tem sempre o depende, mas muitos desses analíticos eles já estão prontos, é só uma questão de configuração. E muitos deles estão disponíveis na nuvem da Avante, então tu consegue botar para rodar hoje de noite. Terminar a conversa, a gente testa aí, Luciano. Então tem muita coisa que dá para testar na hora, sim, então é muito tranquilo. Mas se você quiser desenvolver algum caso muito específico do zero, a gente vai precisar de algumas horas, talvez uma semana ou duas, gravando esses cenários, né, para poder ensinar a máquina como detectá-los. E depois mais, talvez, uns 2 meses, 1 mês e pouco, para desenvolver algumas versões já utilizáveis. Então, vai depender muito do tempo que você tem disponível. Se você tem, sei lá, 45 dias disponíveis, a gente vai fazer alguma coisa em cima disso. A precisão vai variar bastante, mas é mais uma questão de coletar as imagens, botar a máquina para aprender aquilo e botar para rodar no cliente. Então, não é muito tempo, não. Eu diria que entre 30 e 45 dias dá para fazer uma versão 1.0, se tudo correr bem, e daí para diante é a escolha do cliente. Uma solução dessa é útil para você? Não, sim, é muito útil. Eu queria fazer uma observação para o Siddhartha, mas aí eu acho que o Douglas que teria que responder. As companhias de energia, os fornecedores eles vêm sempre querendo vender um serviço, né? Ó, eu quero te vender um serviço aqui que você vai pagar X por mês e tal. Por questões de regulamentação, de normas, né? É mais interessante para a gente fazer a compra disso, né? Eu não posso fazer aquisição de uma manutenção, vamos dizer assim, comprar um produto, comprar uma solução que eu tenho que pagar todos os meses. Eu tenho que comprar e tem que ser meu isso, né? Aí o Cid falou que em 2 semanas ele consegue fazer esse analítico. Mas eu preciso desse analítico o seguinte, ó, tá aqui pronto, é seu, eu colocar embaixo do braço, levar para casa, instalar e funcionar, né? Eu não preciso depender dele depois para isso funcionar, né? Aí é um grande problema que a gente tem, né? Que às vezes a gente tem uma solução, mas a gente não pode comprar isso e ser nosso. A gente precisa de um fornecedor para estar ali dando suporte, para mas isso aqui vai subir na nuvem, eu passo para você depois. Aí seria para o Douglas, né? Se existe um caminho para a gente fazer isso. Eu comprar e ser meu, sem depender de um auxílio posterior. Douglas, uma coisa só... por volta de 30, 45 dias, tá? Essas 2 semanas que eu comentei foi de entender o cenário e coletar as imagens, só para um alinhamento de expectativa. Ele viu que tá ficando sério o negócio? Peraí. É importante. Bom, tá gravado aí, não tá, Silvano? Na live, A gente manda um analítico na live depois. Mas assim, só para alinhar a expectativa mesmo nesse sentido. Douglas.
essa situação aí, Luciano, o Mário não vai me deixar mentir, hein, Mário? Após essa Sozinho, live, né? após essa Sozinho. live, vai estar na sua máquina aí, viu? Ô, Luciano, vamos nesses ver. casos, cara, nesses casos onde a gente tem que acertar a maneira de pagar ou a maneira de comprar, né, etc e tal, isso aí, a melhor maneira de você fazer isso é você juntar o seu pessoal de compras, a gente vai para uma sala, eu vou até a sala junto com eles, com o Douglas, eu chego lá e falo, fala, galera! E aí o pessoal, e a gente resolve isso ali da melhor maneira com todo mundo ali naquele momento. É possível, Porque... a gente tem modelo de negócio para isso, sim, né? A gente tem modelo de negócio. É lógico que o modelo de negócio de serviço ele é mais interessante, mas a gente tem modelo de negócio, né, para te vender o analítico, o produto, o hardware necessário para isso ou qualquer coisa desse tipo. Não, legal, porque a solução é interessante, legal, mas aí você fala, ó, mas aí eu vou te vender, vou colocar lá e todo mês você me paga X, né? E aí isso não é o interessante para a gente. A gente quer comprar, colocar embaixo do braço, falar tchau e colocar lá para funcionar, né? Luciano, tem uma coisa bacana que acho que é interessante até de comentar, é de que como nós somos proprietários de vários analíticos, né, a gente quem fez, temos a possibilidade de ajustar muitos modelos de negócio, né? Inclusive, nessas conversas que o Mário comenta, a gente está sempre trocando ideias sobre alguns projetos, a gente vê esse tipo de limitação que acontece pelas características de companhias diferentes e a gente consegue ajustar muito bem. Então, às vezes é uma dificuldade que a gente tem quando tem outros fabricantes que não são tão próximos e não são tão maleáveis no modelo de negócio, é algo que quando você é o dono da solução, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais factível de fazer. Imagina que ruim se você não puder pegar uma solução que é boa para vocês por uma questão dessa. Então, Sim. quando a gente trabalha com soluções proprietárias, as coisas ficam muito mais fáceis porque a gente pode ajustar o modelo de negócio com muita facilidade. Então, não é só ser fácil de configurar a visão que você quer, mas configurar o modelo de negócio que você tem condição de fechar um acordo com a gente, né? Silvano, eu queria ilustrar um pouquinho dessa questão de compartilhamento de infraestrutura e de recurso, né? Quando eu era técnico de campo, eu trabalhava com manutenção de torres de celular e tudo mais, né? Eu fui fazer uma manutenção numa torre, numa torre próxima a Marília, eu fui sozinho, eu abri o rack de equipamentos, né, que ficava no pé da subestação, assim, no pé da torre, e eu não vi, cara, que tinha marimbondo ali. Uma quantidade assim, e eu só vi, na verdade. Aí eu abri, né? A impressão que eu tive foi que eles levantaram assim, ficaram sobre a minha cabeça e me olhando, enquanto eu fazia as anotações que eu precisava. Quando eu fechei a caixa, que eu vi que tinha ali aquele monte de marimbondo, eles desceram sobre meu pescoço, o rosto, tudo assim. E se eu tivesse alergia a isso, eu tinha morrido ali naquele lugar. Por que eu estou dizendo isso? Você comentou, Silvano, sobre a questão de controle, né? O Douglas falou um pouquinho sobre acesso, etc. e tal. Imagina você poder criar uma condição de uma visita dessa. Você tem problemas... A gente sabe que todas essas empresas, né, multi-sites no Brasil, elas reduziram muito o custo de manutenção referente à limpeza, referente à manutenção de perímetro. Isso aí é uma verdade, tá? Isso aí teve muita redução de custo em cima disso daí. E imagina você fazer uma visita numa subestação dessa e você poder usar lá dentro, por exemplo, um botão de pânico ou alguma coisa que você possa acionar num mal súbito, que você possa fazer um acionamento ou que você possa ter pontos de controle lá dentro, pontos de controle de vídeo, né, de análise, de queda, por exemplo, onde você possa verificar e dar o suporte, inclusive, para o cara que vai dar uma manutenção ou fazer um serviço desse através de análise de vídeo e através das câmeras que você já tem lá na operação. Então, são situações que à medida que vocês forem utilizando todos esses recursos que a gente está colocando, Luciano, vocês vão ver todas as possibilidades que isso aí podem trazer para vocês numa operação, né? E eu tenho certeza que vai ficar bem tranquilo para você vender essa ideia toda lá dentro, né? E fazer aquele monte de área lá dentro, vender e pagar isso tudo junto com você. No final, vai sair para você quase de graça esse negócio, porque vai todo mundo te ajudar a pagar isso daí. Ô, Silvano, você gravou essa parte aí, né? Quase de graça? Tá tudo gravado, tá tudo gravado. Então tá ótimo. O pessoal está comentando aqui, o Mário, o Thiago Carnovale e o Maurício Tchatcho,
que essa história faz muito tempo, né? Então, acho que o pessoal vai Pô, achar os cara ficam me cornetando no WhatsApp aqui para eu poder dar risada, cara. Os caras Ô, Luciano, só tem corneta. quando a gente fala a respeito de monitoramento, né, de vídeo analítico e tudo mais, a gente levantou aqui algumas labs, algumas coisas, né? Quais são os principais pontos ali para você que realmente são coisas que dão problema, né? Mas que você hoje já está conseguindo solucionar com o uso de analítico? Porque para a gente é muito fácil imaginar, né? Ah, o cara roubou um cabo porque o cobre vale dinheiro, uma coisa ou outra. Mas não só de subestação a CPL vive, né? Ela tem uma fauna grande de parque instalado. Onde você já conseguiu ter um bom sucesso na aplicação de analítica e que resultado foi esse? Que você puder falar, claro. A gente tem, os cenários são diversos, né? A gente tem subestação, a gente tem EAS, né, que a gente chama, que é a estação avançada, a gente tem agência de atendimento, call center, usina, depósito. Mas assim, a gente está tendo algumas soluções interessantes, que é o quê? Os depósitos, né, as EAs que a gente tem, fica muito material. E entre esse material fica sucata também, que também tem cobre, né? Então a gente já conseguiu detectar invasão dessas unidades, né? O cara pulou lá para roubar cobre e tal. A gente conseguiu identificar essas ações, a gente conseguiu acionar o nosso Honda e foi bem positivo. A gente conseguiu não ter prejuízo, a gente não teve furto, né? A gente está adotando também uma corneta, que é uma autovoz, e a partir do momento também que a gente identificou isso, pelo autovoz a gente verbaliza com a unidade, né? Aí o cara acaba se assustando, não sabe o que está acontecendo e também vai embora. Mas as unidades que a gente tem o maior problema, a gente tem subestação que ela fica isolada, né? Ela fica 50 quilômetros de uma área urbana, e as equipes de PMO, que é de manutenção, vão lá uma vez a cada 5, 10 dias, e essas unidades não são assistidas, né? E aí essas unidades que passam a ser alvos, né? Então, assim, aonde a gente tem um recurso legal, a gente está conseguindo implantar uma solução bacana e ter um retorno positivo, né? Mas onde a gente não tem nada, né? Aí a gente está tendo dor de cabeça. A gente teve casos também de agência de atendimento, a pessoa está lá e você conseguir detectar a pessoa alterada, né, querendo brigar porque foi cortado, alguma coisa do tipo. Aí viu um pânico, a gente consegue acionar nosso Honda. Acho que é mais ou menos esses cenários que a gente passou por aqui. Bom, a gente está conversando aqui, o Mário está com a caneta assim, só anotando assim, aqui que ele vai vender para você agora. Né? Louco. Todas as dores que ele já tem aí para resolver aí, que ele já está catalogando, e o Siddhartha está pensando assim, meu Deus, eu falei 15 dias. São 45, né, Siddhartha? O que eu gravei aqui é assim, são 2 semanas e quase de graça, é o que tá gravado aqui. A questão da central, há muito tempo, né? Acho que todo mundo sabe disso, né? Que os governos, as prefeituras e tudo implantaram centrais de monitoramento, né? Com aquela ideia toda de compartilhamento de infraestrutura. Então, na central tem ali um cara do bombeiro, um cara da Guarda Civil, um cara da PM, uma pessoa da Defesa Civil, né? Guarda Municipal, Defesa Civil, e todos ali utilizando aquele recurso para poder fazer uma série de análises, né? E tomar a decisão ali sem ter que um ligue para o outro, né? Isso aqui não é meu, isso aqui é seu, isso aqui é patrimônio, isso aqui é ordem pública, né? Você acha, Luciano, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas você acha que no futuro, por exemplo, você poderia ter uma central de monitoramento onde estaria ali nessa central, utilizando as imagens dos recursos todos que você vai colocar à disposição de todo mundo, que vai ajudar você a pagar tudo aquilo que nós vamos te vender? Você acha que o pessoal você imagina uma central compartilhada no futuro, onde tem ali uma pessoa do RH, onde tem ali uma pessoa de operação, onde tem ali uma pessoa da manutenção, né, que tem um cara que olha para ver se caiu árvore, e a gente sabe que tem muito disso daí,
Você entende que no futuro possa ter uma grande central de monitoramento compartilhada com todas as áreas? Assim, você vê que isso é uma coisa que seria viável? Eu acho que sim, né? Porque hoje a gente tem um centro de operação que monitora a rede, monitora o sistema. Aí eu tenho a central de monitoramento que monitora invasão. Daria sim para a gente juntar tudo isso, né? Eu só ainda não consigo imaginar na minha cabeça como que seria essa função, né? A função do operador. O que esse cara precisa saber para olhar tudo isso e o que ele ia olhar, né? A gente tem um exemplo, a gente tem o SAP, né? Que é um sistema que você pode integrar com muita coisa, você integra com um controle de acesso, né? Então seria mais ou menos o que você está falando, uma central que cada área ia usar um pedacinho do que chega nela, né? Eu acho que é possível. Por exemplo, né, você criou lá no cadastro que determinada empresa vai fazer o acesso a uma subestação, né? E ele vai chegar lá, vai ter, por exemplo, no futuro um reconhecimento facial. Então, bateu lá, aquele cara não foi reconhecido, vai vir um alerta tanto para a segurança, né? Ou vai vir um alerta para o pessoal de RH, dizendo assim, ou do RH, ou da contratação de terceiros, né? Dizendo assim, olha, existe um acesso não habilitado que vocês devem verificar, né? E aí, se o cara entender, por exemplo, por imagem, que aquela pessoa é realmente uma pessoa habilitada, ele pode, naquele momento ali, fazer, né, um cadastro automático, um cadastro manual ali no momento, fazer a liberação, etc. E tal, né? Sim. Eu acho que pode ser hoje o primeiro passo, né, para entrar numa subestação é o cara estar habilitado pelo SESMIT, né? Tem todo um rito que ele tem que seguir, ele tem que conhecer o sistema de potência para poder entrar. E quando esse cara ele é habilitado pelo SESMIT, ele precisa avisar o centro de operação que ele vai entrar, né, e o que ele vai fazer lá dentro. Aí ele foi lá para trabalhar, o centro de operação sabe que tem uma pessoa lá trabalhando, né? E qualquer intervenção que o centro de operação precise fazer nessa subestação, antes deles fazerem, eu preciso fazer uma manobra. E ele vai olhar qual é a programação dessa unidade, se tem gente lá, o que está fazendo, né? E se essa manobra que ele precise fazer for uma coisa muito agressiva, né, ele entra em contato com essa pessoa e fala, você precisa sair. Deixa eu fazer uma manobra, é arriscado para você precisa sair. E aí, voltando ao que você falou da central, né, a gente teria que ter uma pessoa que conhecesse, né, o SESMIT, ela também teria que conhecer um pouco a regra do centro de operação, e aí teria que conhecer a segurança também para fazer a liberação, né? Então, seria mais ou menos essas 3 áreas que ia ter que compor essa central para poder liberar o cara lá dentro para trabalhar. E mesmo assim, aí depois que liberou, aí tem a questão do que o cara vai fazer, né? Porque não é simplesmente, você está liberado, vai lá e trabalha, né? Dependendo do que ele for fazer, ele precisa do centro de operação para auxiliar ele a desligar, ligar, mudar fase. Então é uma coisa bem complexa, né? Que vai envolver muita gente, né? Mas se estruturar, eu acho que tem que ser pessoas bem preparadas, né? Sim. O legal é que, desculpa, Luciano, o legal é que o recurso para isso já existe, né? A parte tecnológica, às vezes, eu acredito, por tudo que a gente viu, por exemplo, semana passada, né? Com todo o crossover de tecnologias, né? Que vocês conseguem trazer para o pessoal do McDonald's, por exemplo, é uma questão só de alinhar com o Luciano, com as outras equipes de lá, para fazer tudo isso, né? Para conseguir entregar toda essa solução e essa solução aí. Olha só, vai gerar muita economia. Aí o Luciano vai ganhar até promoção, cara, depois disso, hein? Já anotei tudo aqui já, Silvano. Que legal, que fantástico. Pessoal, a gente chegou aí no limite do nosso horário, né? O papo tá ótimo, né? Mas antes que os caras vendam mais coisa ainda para o Luciano, e antes que o Siddhartha infarte, que ele já está pensando nas noites em claro que ele vai ter para desenvolver tudo isso, eu queria perguntar para vocês se vocês gostariam de deixar de recado final para o pessoal aí, fiquem à vontade. Bom, Silvano, eu queria... Pode ir, Douglas. Não, vai lá. Você primeiro.
Bom, só agradecer, Silvano, ao Luciano, né, em nome da Avantia, por ter participado conosco hoje aqui do nosso Security Talks Slim, que a gente tem o que a gente faz todo ano, né, que infelizmente esse ano a gente não sabe ainda como vai ficar por conta desse problema que é mundial, né, não é só nosso. Agradecer aí a Karen, né, a você, por estar mediando isso daqui, a Karen, junto com o Maurício Tiatio aí, que fazem todo esse trabalho aí com essas equipes de marketing nossas aí também para promover isso daqui. E dizer, cara, agradecer pela oportunidade de matar meu sonho, né, de falar o Fala Galera aí, que minha vida ela se divide entre hoje e antes de hoje, né, de hoje para frente e de hoje para trás. Cara, não faz isso, cara. O Kleber vai ficar insuportável no Café com Segurança amanhã de manhã. Você não tem noção. E dizer que a gente está à disposição para desenhar qualquer projeto, para entender realmente como é que a gente pode construir as soluções aí para a gente cuidar das pessoas e cuidar do negócio de todo mundo com bastante carinho aí, com bastante comprometimento e com bastante profissionalismo. Vai lá, Siddhartha. Tá passando um trem aqui perto de casa, eu falo depois. Cara, agradecer também, né, pela oportunidade. É muito bacana poder ter trocado uma ideia hoje e estimular que nós sejamos sempre criativos, né? Então, os problemas estão aí, eles existem, mas se a gente puder ter a cabeça aberta e buscar realmente empresas com grande competência para poder ir resolvendo esses problemas, não é vender um produto, mas é realmente buscar uma solução, encontrar junto e botar para rodar, a gente com certeza teremos empresas muito melhor protegidas e a nossa missão de cuidar, né, nosso propósito de cuidar de pessoas vai ser muito mais fácil, né? Então, momentos como esse aqui, talks como esse aqui, ajudam a profissionalizar cada vez mais, a abrir cada vez mais a cabeça de nós que trabalhamos com proteger gente, né? Então, muito bacana o momento, super legal. Vamos ser criativos e buscar essas soluções aí de verdade, que eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais assunto aqui, muito mais case para compartilhar também. Isso aí, pessoal. Quero agradecer novamente aí a oportunidade de participar desse evento. Ô, Silvano, vocês aí do CT, evento que está cada semana aí melhor, né? Hoje agradecer ao Luciano especialmente pela participação. Foi um papo muito bacana. Depois a gente tem que assistir novamente a live para ver como ficou, né, Luciano? Estava legal lá, bonito, né, na imagem. Agradecer meus parceiros aí, o Mário, Siddhartha, o Maurício novamente por ter me colocado aí na participação. E estamos aí disponíveis para o próximo. Luciana, contigo. Bom, eu agradeço muito aí a Avantia pelo convite. A Karen foi muito gentil comigo, né? E peço desculpa que eu fiquei um pouco nervoso, né? No meio de tanto fera, né? O Siddhartha, o Mário, o Douglas, Silvano, que eu sempre acompanho no canal aí. Mas gostei muito de participar, agradeço. E estou à disposição no que eu puder ajudar, contribuir aí com quem for. Tamo aí. Fantástico, fantástico. O CT agradece demais a confiança, né, da Avantia em realizar isso aqui dentro da nossa casa. A gente gosta demais dessa participação, de estar junto. E, Luciano, obrigado aí pela sua participação. Já foi ótima, né? Porque você já viu que você vai resolver um monte de problema e dá bastante trabalho para os meninos aí, né? Não, legal. Foi ótima, né? Eu já estou aqui salvando o que é mais importante para mim, que são 2 pedacinhos da conversa. E aí, na segunda, eu só fiquei na dúvida quando começa a contar as 2 semanas. Você começa hoje ou você começa amanhã? Eu acho que já começou, cara. Quando a gente fechar o contrato. Pode ser hoje. Douglas já resposta boa. Já vou para a CPFL agora, já esperar na porta lá. Bom, pessoal, então a gente encerrando a live, vocês continuam no Zoom e já acertam tudo, tá bom? Combinado. Legal. Muito bom, pessoal. Lembrando também, pessoal, que a semana que vem, né, tem Security Talks, quarta-feira, às 17 horas, novamente, com o Jefferson Barbosa, gerente de segurança da Azul, né? Ele vai falar a respeito de sistema de segurança em ambiente de fluxo intenso. Então, não percam, né, mais um capítulo da saga da Security Talks da Avantia aqui no canal do CT Segurança. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora.
E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã às 8... Ah, não, desculpa. Daqui a pouco, às 19h30, né? Tem o... Não é o Fala Galera. A gente tem às 19h30, 7h30 da noite. Hoje, o capitão Diógenes, comandante Diógenes Luca, com um programa novo, Linha de Frente. Agora, toda quarta-feira à noite, ele vai estar com a gente aqui no Linha de Frente, trazendo, né, um convidado especial. Então, não percam, 19h30, aqui no canal CT Segurança. Muito obrigado, pessoal, e até daqui a pouco. Valeu, galera. Tchau, um abraço. Valeu.